Opa, aqui é o Cinema em Transe e teremos o assunto diretor famoso por todos, mas deixado de lado na cinefilia. O conhecido como Martin Scorsese, ou pelos jovens, o Absolute Cinema. O cara que é simplesmente respeitado por todos em Hollywood, sendo um sonho de alguns atores em entrar em seus filmes. Mas por que o pessoal cinéfilo finge que ele não é importante e joga ele para escanteio? Veremos nesse vídeo e mais. O Martin Scorsese nasceu em 17 de novembro de 1942 na cidade de Nova York, crescendo no bairro Little Italy, que foi assim que saiu a sua vivência entre máfias italianas e querendo criar essas histórias. Assim nasceu o seu rápido desejo de querer fazer o cinema como forma de contar suas histórias que passavam em sua cabeça. Assim se formando em 1966 na Escola de Cinema da Universidade de Nova York e também conhecendo seu parceiro chamado Harvey Keitel, que viria a se tornar um grande ator e também o astro de seu primeiro filme. Mas antes de fazer seus filmes de máfia, havia um certo preconceito com eles nessa época, que falavam que já eram saturados e que também manchavam a imagem dos italianos. Mas houve uma luz na hora certa. O Poderoso Chefão abalou as estruturas do cinema americano e também mundial em sua época, sendo o filme com a maior bilheteria da história do cinema. Assim, as pessoas quebraram os seus estigmas sobre esse gênero, que assim deu espaço para o Martin Scorsese brilhar nos anos 80 e 90, com seus famosos filmes de máfia, como Cassino, Bons Companheiros, Infiltrados, Irlandês e Mean Streets, entre outros. Assim, criando o longo histórico de parcerias que teve no cinema. O Scorsese conseguiu ser um dos diretores com a maior panelinha de todas no cinema, com, claro, uma das mais famosas, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, com inúmeros filmes que eles participaram com o Scorsese, mostrando o quanto os atores que trabalham com ele são gratos de trabalhar e o quão confortável fica ao saber que tem um grande diretor hoje guiando. Mas também com outras parcerias como já citado Harvey Keitel e o Joe Pesci, que também já participaram de uma penca de filmes dele. Mas ainda assim, os cinéfilos não gostam de falar dele ou falam que seus filmes são eternos nota 8, o que eu acho uma balbúrdia pensarem assim dele, porque ele foi o começo de uma cinefilia de muitas pessoas do mundo afora, por ter conseguido traduzir muito bem a linguagem do cinema para iniciantes. Assim, talvez seja o motivo do Scorsese ser tão subestimado. Ele é a ponta do iceberg do cinema. Assim, os que estão mais abaixo começam a olhar para a ponta dela com um certo desdém. Mas não devemos fazer isso. Assim, perdemos de muito com o que esse senhor tem para apresentar a nós enquanto ele está vivo, como em um dos filmes noir mais famosos e representativos do cinema. Noir é uma estética que foi muito popular no cinema hollywoodiano nos anos 50 e 60, que consistia em usar muita luz e sombra e também ter personagens com éticas questionáveis ou muito problemáticos. E aqui conhecemos o estilo que o Scorsese sempre gostou de fazer: estudar o ser humano. Como um médico estudaria anatomia, ele estudava a psique e ações dos personagens fictícios ou reais. Aqui vemos o primeiro filme a fazer realmente um sucesso de Martin Scorsese, que conta a história da solidão de um personagem chamado Travis Bickle, e como ele lida com as noites da suja Nova York, como ele lida com amores, sentimentos radicais, injustiças sociais. Cara, eu amo esse filme de paixão. Ele é uma aula de cinema de como deixar os espectadores tranquilos e também aflitos com as situações. E a representação da solidão nesse filme é magnífica e solene. A trilha sonora nem se fala. Para mim, a melhor que eu já ouvi na minha vida.
E o Robert De Niro, que aparecerá aqui nesse vídeo, está especialmente bem nesse filme, com aparência de perturbado, mas que você consegue simpatizar com esse maluco. Filme que todos deveriam assistir do Martin Scorsese. Mas se você acha que não vai gostar ou já viu, agora eu falarei do filme mais famoso dele. Sim, esse é o filme que as pessoas mais lembram de Martin Scorsese, que é simplesmente O Lobo de Wall Street, que conta a história de uma pessoa real chamada Jordan Belfort, que começa inocentemente na carreira de bolsa de valores com a esposa e termina o filme sem conseguir ficar sóbrio e sentenciado por vários crimes. Esse filme talvez seja um dos mais contestados do Scorsese pelos cinéfilos, por ser considerado um filme de coach. Mas eu sinceramente não consigo achar esse filme, muito pelo contrário. Eu achei esse filme incrivelmente bom. Foi um filme muito marcante para mim, por ter também o Leonardo DiCaprio como protagonista, que encaixa perfeitamente e que talvez seja a sua melhor atuação que eu tenha visto. Um filme consegue ser extremamente dinâmico para um filme de 3 horas, ser drama, comédia e muito mais. Enquanto esse filme é maluco, é loucura. E de novo, vemos o estudo de personagem pela lente do diretor, que é sensacional, mas que provavelmente você já viu esse filme e queria ver uma coisa mais desconhecida do Scorsese, então eu preciso recomendar o que é para mim o melhor filme dele. Rei da Comédia conta a história sobre um aspirante à comédia chamado Rupert Pupkin, que quer ser um apresentador de televisão de sucesso, mas é rejeitado pela estrela da televisão e lida com essa rejeição de uma forma extremamente bizonha. Esse é o carisma do filme. O personagem, que de novo que eu tenho que extremizar as minhas palavras, mas o Rupert é o personagem que eu mais gosto de todos os tempos. Simples, é impressionante o quão maluco ele é e o quão engraçado tragicamente se desenrola a situação, que é 100% o mérito do Scorsese em coordenar a história como bem quis. E o final é simplesmente memorável, com personagens secundários que também muito legais, que para deixar a história mais rica e com um certo drama sutil que deixa o tom desse filme ser simplesmente perfeito. Como as coisas acontecem também é incrível, e as piadas que o De Niro fala são engraçadas, mas que ao mesmo tempo esconde as camadas de Rupert. Sério, simplesmente assista. Com certeza você não vai se arrepender. É uma maravilha audiovisual, como a outra biografia que falarei, que é um lutador meio lelé das ideias. Touro Indomável é sobre Jake LaMotta, um lutador que começou bem nas lutas e vemos a jornada consigo, mesmo sendo um pouco perturbado e fazendo vários vacilos ao longo da história. Esse filme teve a escolha consciente de usar a belíssima filmagem preta e branco. Esse filme é muito animal, apesar que eu sei que as várias pessoas não devem gostar desse filme, por achar ele meio parado. Eu simplesmente fico pilhado sempre que eu lembro das cenas desse filme. E de novo com a atuação do ótimo De Niro, que simplesmente é maluco, que parece que a qualquer momento vai entrar em modo destruição e acabar com todo mundo, mas que também consegue mostrar o lado sensível do personagem em certas ocasiões. Ele consegue trazer um lado humano até em pessoas consideradas expressíveis, de uma forma sublime. E as lutas são espetaculares, nível rock, mas eu entendo que esse filme é um espanta-gente, então eu vou falar do filme mais representativo da carreira do Scorsese. Goodfellas, ou Bons Companheiros, é sobre o início do gangster Henry Hill na máfia até sua ascensão e até sua queda. Acompanhado por Jimmy Conway, um cara elegante que pode te matar a qualquer momento, e Tommy DeVito, um baixinho que mete medo em geral à sua frente. Esse filme basicamente fez Scorsese ser conhecido por ser diretor da máfia, o que consegue representar muito bem esse lado obscuro das cidades americanas. E com um elenco de peso e também com uma história envolvente e legal, é difícil não se apaixonar por esse filme. Apesar de não ser o meu filme de máfia favorito do Scorsese, é preciso reconhecer que ele foi importante para ele e para o cinema americano como um todo, que faz ele ser lembrado até hoje pelos fãs assíduos da máfia.
acho que vai até virar tradição do canal em fazer esses agradecimentos ao diretor do vídeo. Mas não posso deixar passar nesse vídeo, porque o motivo de eu estar assistindo cinema como um louco é por causa dele. Com filmes maravilhosos como os citados e também os não citados, ele fez eu me importar cada vez mais com os diretores e com o cinema em geral. O que antes era só passatempo virou um amor muito forte. Por isso que eu só tenho a agradecer o velhinho. Obrigado, Scorsese. E para provar o quão fã sou desse cara, aqui está o meu ranking gigantesco da filmografia dele. E como eu sei que vocês sentiram falta, aqui com vocês a opinião do editor. E aí, eu sou o editor. E eu assisti poucos filmes do Scorsese, porém é notório como os filmes dele são dinâmicos e te deixa fisgado pra saber o que vai acontecer no final. Taxi Driver é o único que eu não curto, mas a culpa não é do diretor, e sim do estilo do filme, porque eu não gosto de filmes lentos e deprimentes. Aqui estão as minhas notas. Assim, terminamos o nosso vídeo, mas que em breve lançaremos um vídeo sobre um filme que saberemos se é tão bom como dizem.